Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Vamos ter nessa ocasião mais um estudo guiado, mais uma lição da Escola Sabatina. Meu coração se enche de alegria por estar aqui junto com você para mais uma vez sermos impressionados pela Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar mais um tema. Nós estamos vendo aí durante a semana as pragas que caíram ali sobre o Egito e vendo que de fato as coisas não são tão simples quando parecem ser numa breve e rápida leitura, quando normalmente nós fazemos. Estamos vendo aí durante a semana que haviam ali coisas que estavam nas entrelinhas, que a batalha não era contra os egípcios, mas contra as divindades egípcias. Temos aprendido muita coisa. Tem sido uma experiência maravilhosa. E eu espero que você possa permanecer junto comigo até o fim, porque eu tenho certeza que mais uma vez o Senhor vai falar ao meu e ao seu coração. E com certeza vai trazer lições importantíssimas para a nossa vida espiritual. Tá certo? Se você chegou aqui, quem sabe pela primeira vez, está conhecendo o canal, está vendo se de fato é um canal relevante, um canal legal, né? Um canal que vale a pena acompanhar, então eu gostaria de pedir logo de antemão para que você se inscrevesse, porque você não apenas vai ver no final, como você vai acompanhar. Que o propósito desse canal é fazer com que eu e você desenvolvamos, aprendamos e, de certo modo, a gente chega a sentir alegria e prazer em todos os dias termos o nosso momento com Deus. Porque nós cremos pela fé. Que embora hoje sejam momentos, muito em breve será a eternidade. Então, que tal começar com alguns momentos? Não é mesmo? Recado dado, agora eu quero convidar você a orar comigo. Nos prepararmos espiritualmente para logo em seguida conhecermos aquilo que Papai do Céu preparou a cada um de nós hoje. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua Palavra, de poder estar diante de Ti para mais uma vez ouvir a Tua voz por meio das Santas Escrituras. Que nessa ocasião, mais uma vez, o Espírito Santo seja o nosso professor, para que por meio dos ensinamentos, da orientação, da guia e da direção do Espírito, a gente possa não apenas adquirir conhecimento, mas primariamente e principalmente a gente possa estreitar o nosso relacionamento contigo. Nosso desejo, Pai, é que por meio dos méritos de Jesus, nós possamos estar em paz contigo, para de fato desfrutarmos a paz que vem do céu. Que nossos pecados possam ser perdoados, esquecidos e lançados no mais profundo mar. Isso nós pedimos não porque estamos, quem sabe, vivendo uma vida regrada, ou quem sabe porque estamos buscando, por meio de nossas forças, fazer o que é correto. Mas nós pedimos tudo isso simplesmente pelos méritos de Jesus, pelas ações de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, pelo sangue de Jesus. A salvação que nós pedimos é por Jesus. E é no nome dele que nós pedimos todas essas coisas. Amém. Pois muito bem, vamos para o tema de quarta-feira. A semana está dando aí seus passos. Tem sido maravilhoso o estudo. E eu espero que você, assim como eu, a cada dia mais aprenda a gostar do estudo guiado, do estudo da lição da Escola Sabatina. É muito bom, todos os dias, termos esse nosso momento com Deus. O tema de hoje é moscas, gado e úlceras. Ontem nós vimos as 3 primeiras pragas. Hoje nós vamos ver mais 3 pragas. Vamos ver a quarta, a quinta e a sexta. E vamos tirar lições importantíssimas para nós. Lições essas que, quem sabe, numa leitura breve e rápida, a gente não tinha percebido. Mas que por meio do estudo guiado, do estudo de hoje, a gente vai sim refletir nelas. Vamos ler o contexto? Aparentemente é um contexto um pouquinho longo, peço a sua paciência, mas se faz necessário que a gente leia todo o contexto ali das pragas, né, de como foi que aconteceu, como foi que Deus falou, tudo bem direitinho para que a gente extraia 100% daquilo que o Papai do Céu quer nos mostrar hoje. Então vamos começar aqui no livro de Êxodo, capítulo 8, versículo 20 a 32. Diz assim, ó: Depois o Senhor disse a Moisés: Levante-se bem cedo e apresente-se ao faraó.
Quando ele estiver indo para as águas, diga-lhes que assim diz o Senhor: Deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não deixar meu povo ir, enviarei enxames e moscas para atacar você, seus conselheiros e o seu povo e as suas casas. As casas dos egípcios e o chão em que pisam se encherão de moscas. Mas naquele dia tratarei de maneira diferente a terra de Gósen, onde habita o meu povo. Nenhum enxame de moscas se achará ali, para que você saiba que eu, o Senhor, estou nessa terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu. Este sinal miraculoso acontecerá amanhã. E assim fez o Senhor. Grandes enxames de moscas invadiram o palácio do faraó e as casas de seus conselheiros. E em todo o Egito, a terra foi arruinada pelas moscas. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: Vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas não saiam do país. Isso não seria sensato. Respondeu Moisés: Os sacrifícios que oferecemos ao Senhor, o nosso Deus, são um sacrilégio para os egípcios. Se oferecermos sacrifícios que lhes pareçam sacrilégio, isso não os levará a nos apedrejar? Faremos 3 dias de viagem no deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus, como ele nos ordena. Disse o faraó: Eu os deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor, o seu Deus, no deserto. Mas não se afastem muito e orem por mim também. Moisés respondeu: Assim que sair da tua presença, orarei ao Senhor, e amanhã os enxames de moscas deixarão o faraó, teus conselheiros e teu povo. Mas que o faraó não volte a agir com falsidade, impedindo que o povo vá oferecer sacrifícios ao Senhor. Então Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor. E o Senhor atendeu o seu pedido. As moscas deixaram o faraó, seus conselheiros e seu povo. Não restou uma só mosca. Mas também dessa vez, o faraó obstinou-se em seu coração e não deixou que o povo saísse. Mais uma vez, agiu com falsidade. Esse foi o contexto da primeira praga, que tem muita informação pertinente e valiosa. Vamos para a próxima praga, que será exatamente a quinta. Está no contexto de Êxodo 9, verso do 1 ao 12, que diz assim, ó. Depois o Senhor disse a Moisés: Vá ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você ainda não quiser deixá-lo ir e continuar a impedi-lo, saiba que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos do faraó que estão nos campos. Os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. Mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os do Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá. O Senhor estabeleceu um prazo. Amanhã o Senhor fará o que prometeu nesta terra. No dia seguinte, o Senhor o fez. Todos os rebanhos dos egípcios morreram, mas nenhum rebanho dos israelitas morreu. O faraó mandou verificar e constatou que nenhum animal dos israelitas havia morrido. Mesmo assim, seu coração continuou obstinado e não deixou o povo ir. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: Tirem um punhado de cinza de uma fornalha, e Moisés espalhará no ar diante do faraó. Ela se tornará como um pó fino sobre toda a terra do Egito, e feridas purulentas surgirão nos homens e nos animais em todo o Egito. Eles tiraram cinza numa fornalha e se puseram diante do faraó. Moisés a espalhou pelo ar,
e feridas purulentas começaram a estourar nos homens e nos animais. Nem os magos podiam manter-se diante de Moisés, porque ficaram cobertos de feridas, como os demais egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele se recusou a atender Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito a Moisés. Nesse contexto, a gente viu a quinta e a sexta praga. Com base nesse relato, né, nessa narrativa, desse contexto dessas 3 pragas, eu separei aqui alguns pontos bastante interessantes que a lição trouxe e que com certeza servirá de reflexão para nós. O primeiro ponto diz assim, ó: a deusa egípcia, o Atit, né, eu creio que seja assim a pronúncia, era considerada a deusa das moscas e a senhora dos pântanos e brejos. O deus Khepri, associado ao sol nascente, à criação e ao renascimento, era representado com uma cabeça de escaravelho, ou seja, de um besouro. Né? E o que significa isso? Significa dizer que Deus ele tinha um alvo, ele tinha um foco. Quando Deus suscita as moscas sobre o Egito e sobre as pessoas do Egito, os egípcios, o faraó, os conselheiros e todo o povo, Deus estava mostrando que, embora houvessem no Egito deuses que, na teoria, eram representantes desses seres, esses deuses não tinham poder nenhum. Imagina a cena. Olha, eu acho que não tem nada mais desagradável do que mosca. Com certeza, muitas pessoas, como inclusive o próprio faraó, devem ter sacrificado a essas duas divindades. Com certeza devem ter pedido, devem ter oferecido grandes coisas em troca do livramento das moscas. Mas as moscas não se ausentaram. Mas as moscas não evitaram a presença dos egípcios. Por quê? Porque essas divindades não têm poder. Porque esses deuses não existem. Quem de fato tinha poder, quem de fato tinha a ação e o domínio sobre todas as coisas, inclusive até sobre as moscas, que para nós é um bichinho desagradável, é exatamente o próprio Deus. E quando Deus suscita as moscas para que fiquem sobre a face do solo egípcio, sobre as pessoas, Deus estava mostrando: ei, deixa eu te dizer, essas tuas divindades aí não têm poder. Essas tuas divindades aí não podem fazer nada por vocês. Porque só existe um Deus. É o Deus dos Hebreus, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus Criador de todas as coisas. As pessoas às vezes trazem muito para o âmbito pessoal, né? Quando Deus está querendo trazer no âmbito espiritual, sobre o conflito cósmico existente, sobre a guerra entre o bem e o mal, Deus estava mostrando: a minha batalha é contra as divindades, para descredibilizar a existência, a atuação dessas divindades. Olha o próximo ponto, diz assim, ó: assim, o faraó começou a barganhar, a pressão aumentou. Veja que a situação era tão desagradável, tão, podemos dizer assim, nojenta, né, que esse faraó ele já começou a se balançar. Ele, rapaz, essa situação não pode ficar desse jeito, a gente tem que ver uma forma aí de remediar, de resolver. Olha, vamos fazer o seguinte, Moisés, eu vou deixar vocês ir adorar, eu vou permitir que vocês saiam, mas não vão tão longe, fique aqui pertinho. Vocês fazem ali o culto de vocês, vocês fazem a adoração de vocês e tal, mas fica aqui dentro das limitações do Egito. Aí Moisés diz: rapaz, deixa eu te dizer, as coisas não funcionam como tu quer, não. Deixa eu te dizer, baixa a tua bola, faraó. Porque quem está tomando de conta das coisas, quem está mostrando de fato poder, quem está mostrando domínio sobre as coisas, não é as tuas divindades, mas é o nosso Deus. Em outras palavras, Moisés diz: ei, quem pode ditar as regras não é o Senhor faraó que se sente o Deus na terra. Não é? O faraó ainda estava se achando, estava colocando ali limites, estava delimitando até onde os hebreus poderiam ir. E aí Moisés diz: ei, não é assim não.
Só para você ter ideia, a gente vai precisar de 3 dias andando no deserto para ir adorar o Senhor. Imagina só a gente ficar aqui dentro dos arredores do Egito, fazendo o nosso culto, fazendo os nossos sacrifícios. Os egípcios não vão tolerar, porque a nossa maneira de cultuar é uma ofensa para vocês, é um sacrilégio. Vocês vão nos tratar mal, vocês vão dizer que estamos fazendo coisa errada aos olhos de vocês, porque estamos dentro da casa de vocês. Seria um desrespeito até mesmo com a identidade de vocês. E nós não funcionamos dessa forma. Embora vocês estejam escolhendo adorar as divindades, os deuses que não têm poder nenhum, que não estão conseguindo livrar vocês dessa situação, mesmo assim a gente respeita. E não é legal, não é ético a gente fazer isso dentro da casa de vocês. Então a gente tem que ir para o nosso lugar, para o nosso ambiente, para poder fazer aquilo que convém fazer ao Senhor. Veja que Deus, ele é perfeito em tudo. Ele trata com respeito até mesmo aqueles que o rejeitam. Sendo que outros, quem sabe, aproveitaria a ocasião para fazer pouco, para humilhar, para ressachar, né, a situação ali conflitante, triste e deprimente que os egípcios estavam vivendo. Nosso Deus é extraordinário. Ele é perfeito em tudo o que faz. Vamos para o próximo ponto. Diz assim, ó. A próxima praga atingiu o gado. Hathor, a deusa egípcia do amor e da proteção, era retratada com uma cabeça de vaca. O deus touro, Apis, também era muito popular e estimado no Egito. Imagina só a situação que os egípcios ficaram ao perceber que as suas divindades amanheceram mortas. Eu imagino, meu Deus do céu, nossos deuses morreram. E agora, o que é que vai ser da gente? A deusa do amor, a deusa da proteção, morreu. E agora? Estamos sem proteção, o Egito está sem proteção. Eu imagino, gente, que, olha, foi um labacé, como a gente costuma dizer aqui na nossa região. Foi uma agonia, um alvoroço, eu imagino. A deusa do amor, a deusa da proteção, o deus Apis, um deus tão popular, tão querido pelas pessoas, tem amanhecido morto. Aqui não é um ataque contra os animais, não é que Deus, ele é um Deus que, podemos dizer assim, não tem sensibilidade com as suas criaturas. Não tem nada a ver com isso. Desde o início, o Senhor destinou o seu foco. Olha, o meu problema é contra as divindades, os falsos deuses, aqueles que estão escravizando espiritualmente as pessoas. A minha questão é contra essas falsas divindades. Infelizmente, essas divindades eram adoradas, eram representadas por criaturas do Senhor. E quando Deus atinge essas criaturas, era para conseguir alcançar aqueles que estavam na posição de servidão dessas criaturas. Infelizmente, a gente vê que, mais uma vez, os deuses egípcios nada puderam fazer. Nem mesmo proteger a eles mesmos do poder daquele que é o verdadeiro e único Deus. O próximo ponto vai ser exatamente sobre a sexta praga. Olha só. Na sexta praga, manifestou-se a derrota de Ísis, a deusa da medicina, magia e sabedoria, bem como de Sekhmet, deusa da guerra e das epidemias, e de Imhotep, deus da medicina e da cura, que foram incapazes de proteger seus adoradores. Eu não sei se vocês perceberam, mas toda vez que Deus sai para batalhar contra as divindades egípcias, ele vem não apenas acumulando vitórias, mas vem atacando um grupo maior. Começou com Deus, foi para 2 deuses. Agora, na sexta praga, ele já está contra 3 deuses. E nem mesmo 3 deuses é capaz de superar o único e verdadeiro Deus. A deusa da cura, da magia, da sabedoria, a deusa da epidemia, nenhum deles
pôde proteger os seus fiéis adoradores. Eu imagino que no Egito havia muitos altares. Afinal de contas, a situação do Egito estava numa situação, podemos dizer assim, calamitosa, de muita tensão, de muita, podemos dizer assim, conflitos. E eu com certeza creio que os egípcios estavam, podemos dizer assim, bem sensíveis ao que estavam vivendo, presenciando. Eu imagino que eles estavam ali numa situação de entrega total. Olha, nós fazemos qualquer coisa, mas nos defenda, nos protejam. E imagino também que não era nada fácil, dia após dia, experimentar frustração, decepção e, quem sabe, um sentimento de abandono, de órfão pelos deuses egípcios. Davi, por que estava acontecendo isso? Porque Deus estava tentando alcançar o Egito. Aqui nós vemos, com o derramamento dessas pragas, o que Deus é capaz de fazer para alcançar até mesmo aqueles que estão distantes, aqueles que não pertencem ao seu povo. Deus não estava querendo se apresentar para os hebreus, mas Deus também estava mostrando para os egípcios quem de fato era Deus. Quem era o Deus real, existencial, presente, um Deus atuante, um Deus com poder. E ele estava fazendo tudo que estivesse ao seu alcance para tentar alcançar os próprios egípcios. Davi, mas por que? Por meio de pragas? Bom, a gente viu que ele tentou no diálogo, mas no diálogo não deu certo. Sabe aquela história em que os pais conversam com os filhos, depois botam de castigo e, por último, quem sabe, disciplinam? Pois é. Veja que os pais começam num tom leve. E aí o tom vai engrossando, até que chega um ponto que às vezes é preciso tocar na pele. Assim, Deus também faz com os seus filhos, os seres humanos. Os egípcios tiveram que ser tocados de várias maneiras possíveis para sentir, se possível, o toque de amor de Deus que ele queria demonstrar para com os egípcios. Às vezes a gente olha num fator um pouco caótico de tipo, eita, que Deus tirano, que Deus opressor, que Deus maldoso, olha o que ele estava fazendo com o Egito. Será que não poderia fazer de uma forma diferente, mais branda, mais amorosa, né? Mais contida? Sabe? Às vezes eu e você, como dizem alguns, só funcionamos na base da peia. E essa é uma triste realidade. Embora às vezes a gente não goste, muitas vezes a gente só dá ouvido quando a gente sente na pele. E isso parece ser algo bem comum entre todas as pessoas da Terra. O último ponto que eu destaquei para nós encerrarmos nosso estudo, que diga-se de passagem, o tempo voou, não é mais, o estudo está maravilhoso, assim eu espero, porque para mim tem sido uma experiência maravilhosa. O último ponto diz assim, pela primeira vez, no relato das 10 pragas, a Bíblia diz que o Senhor endureceu o coração de Faraó. Rapaz, Deus endureceu o coração de Faraó. O coração do homem já era duro por conta dele mesmo. Agora Deus está endurecendo. Davi, o que significa isso? Será que Deus está tornando mais difícil ainda a experiência de conversão do Faraó? Será que Deus está rejeitando o Faraó, tornando o coração dele duro, resistente e relutante? É isso, será? Não. A gente viu, inclusive, no estudo dessa semana falando sobre esse tema, o endurecimento do coração de Faraó. Quem foi que endureceu o coração de Faraó? O que Deus estava demonstrando aqui a partir da sexta praga, não foi a partir da primeira, mas da sexta praga, foi exatamente o respeito pelas escolhas que Faraó tinha feito. Se você analisar, durante as 5 pragas, o Faraó estava ali relutante, estava ali resistindo, estava ali endurecendo o seu coração. 5 pragas, dizendo não ao Senhor. Dizendo, eu não quero conversa com você, eu não quero servir a você, eu não quero dar ouvidos a você. O que esse ponto quer chamar a minha e a sua atenção é, vai chegar um momento
que Deus vai ouvir a minha e a sua resposta. Vai chegar um momento que ele vai parar de insistir, que ele vai respeitar aquilo que com muita frequência a gente tem dito para ele. A questão é, nós vamos permanecer dizendo não ao Senhor? Nós vamos continuar com o coração endurecido, com o coração insensível aos apelos, ao toque de amor de Deus? Ou será que já chegou o momento e a hora da gente dizer, Senhor, eu entendi, ei, pronto, pode passar, eu já entendi o que é que o Senhor quer comigo. Eu entendi que o Senhor quer um relacionamento comigo, eu entendi que o Senhor quer mais e mais momentos comigo, eu entendi que o Senhor deseja a eternidade comigo, eu já entendi, Deus. E eu estou aqui pronto para obedecer. Eu vou fazer a tua vontade. Eu vou me render à tua soberania. Afinal de contas, o Senhor é Deus. E eu sou tua criatura. Será que não chegou esse momento? Que eu e você possamos aprender com a história do faraó. Com esse relato. Com essa narrativa verdadeira. Afinal de contas, esse contexto não está apenas preservado nas escrituras bíblicas, mas existem várias outras provas espalhadas em outras literaturas antigas, narrando exatamente a queda das 10 pragas, ou seja, foi algo que de fato aconteceu e que deve para mim e você hoje servir de aprendizado, de lição. Nós chegamos ao fim de mais um estudo. Hoje falando da quarta, quinta e sexta praga. As moscas, o gado e as úlceras. Veja que Deus, cada dia mais, está se intensificando. Está tornando mais íntimo, mais profundo, mais próximo. Com um único propósito. Alcançar aqueles que, para quem sabe, alguns estavam distantes demais para serem alcançados. Se você gostou do estudo de hoje, quem sabe viu que de fato agrega positivamente, deixe o seu gostei. Sabe, esse gostei é para quê? É para te validar? É para dizer que gostou? Não, nada para mim. É simplesmente para que a plataforma recomende. O meu desejo é alcançar mais pessoas, para que mais pessoas tenham um momento com Deus. É somente isso. Nada de ego inflado, tá bom? Toda honra e toda glória somente a Deus. E se você quiser somar-se a mim, você pode. Não necessariamente gravando um vídeo, mas se puder gravar vídeo, grava também. Vamos junto, tem espaço para todo mundo. A palavra de Deus, como diz, a seara é grande demais. Poucos são os trabalhadores. Se você achar por bem, tiver aí ao seu alcance, compartilha. Envia para a tua lista de contatos. Que aí o teu alcance vai ser somado ao meu alcance, vai ser somado ao alcance de mais algum ali. E assim a gente vai pregando ao mundo todo e cumprindo a missão de falar as boas novas do Evangelho a todo mundo em nossa geração. Tá certo? Foi muito bom estar aqui com você. Eu vou te esperar aqui amanhã, porque amanhã tem estudo guiado, tem lição da Escola Sabatina. É isso? Até a próxima aí. Tchau, tchau.